Capítulo 3. Nada é o suficiente. Mesmo quem já é rico comete loucuras. O fundador do Vanguard Group, John Bogle, falecido em 2019, contou certa vez uma história sobre dinheiro que evidencia algo a que não costumamos dar a devida atenção. Em uma festa oferecida por um bilionário em Shelter Island, o escritor Kurt informa ao amigo e também escritor Joseph Heller que o anfitrião, um administrador de fundos, ganhou mais dinheiro em um único dia do que Heller ganhou em toda a vida com seu popular romance Age 22. Heller responde: certo, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter: o suficiente. Suficiente. Fiquei chocado diante da eloquência simples daquela palavra, e por dois motivos. Primeiro, porque eu mesmo também ganhei muita coisa ao longo da vida. E segundo, porque Joseph Heller não poderia ter sido mais preciso. Para uma parcela crítica da nossa sociedade, que engloba boa parte dos mais ricos e mais poderosos, parece não haver um limite que defina o que é o suficiente. Esse é um conceito fundamental e muito poderoso. Deixe-me dar dois exemplos dos perigos de não se ter o suficiente e que lições podemos tirar deles. Rajat Gupta nasceu em Calcutá e ficou órfão na adolescência. Muito se fala sobre a quantidade íntima de pessoas com o privilégio de ter nascido em berço de ouro. Considerando essa metáfora, Gupta não teve nem mesmo um berço. Levando em conta esse ponto de partida, é simplesmente fenomenal observar o que ele conquistou. Por volta dos 45 anos, Gupta era CEO da McKinsey, a empresa de consultoria de maior prestígio no mundo. Ele se aposentou em 2007 para assumir cargos na ONU e no Fórum Econômico Mundial. Tornou-se parceiro de Bill Gates nos trabalhos de filantropia. Integrou o conselho administrativo de 5 empresas de capital aberto. Saído das favelas de Calcutá, Gupta se tornou um dos homens de negócio mais bem-sucedidos no mundo. Com o sucesso veio uma riqueza enorme. Em 2008, sua fortuna estava avaliada em 100 milhões de dólares. É uma soma insondável para a maioria das pessoas. Uma taxa de retorno de 5% sobre essa quantia rende quase $600 por hora, 24 horas por dia. Ele poderia ter feito o que quisesse da vida. E o que ele queria, ao que tudo indica, não era ser um mero hectamilionário. Rajat Gupta queria ser bilionário com todas as suas forças. Gupta integrava o conselho administrativo do Goldman Sachs e, portanto, estava sempre rodeado por alguns dos investidores mais ricos do mundo. Um deles, referindo-se a fortunas dos magnatas do private equity, descreveu Gupta da seguinte forma: acho que ele quer fazer parte desse círculo, o círculo de quem está na casa dos bilhões de dólares, não é? O Goldman está mais para um círculo dos que têm centenas de milhões, certo? Certo. Logo, Gupta encontrou um negócio paralelo lucrativo. Em 2008, quando a Goldman Sachs estava enfrentando a tempestade da crise financeira, Warren Buffett planejava investir 5 bilhões de dólares no banco para ajudá-lo a sobreviver. Como membro do conselho, Gupta teve acesso a essa informação antes do público, e era uma informação valiosa. A sobrevivência da Goldman estava em xeque, e o apoio de Buffett certamente faria com que as ações do banco disparassem. 16 segundos depois de tomar conhecimento do acordo iminente, Gupta, que havia participado à distância da reunião do conselho, desligou o telefone e ligou para um gerente de fundos de cobertura chamado Raj Rajaratnam. Não há um registro gravado dessa ligação, mas Rajaratnam comprou de imediato 175 mil ações do Goldman Sachs, então podemos presumir o teor dessa conversa. O acordo entre Buffett e Goldman foi anunciado ao público algumas horas depois. As ações do banco dispararam. Rajaratnam faturou $1 milhão. Esse é apenas um exemplo de um suposto uso de informação privilegiada. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos afirma que as dicas de Gupta proporcionaram ganhos na ordem de $17 milhões. Um dinheiro fácil, e para os promotores, um caso mais fácil ainda. Gupta e Rajaratnam foram presos por uso de informações privilegiadas e suas carreiras e reputações foram arruinadas para sempre. Vejamos agora o caso de Bernie Madoff. O crime que ele cometeu é bem conhecido. Madoff é o mais notório operador de esquema Ponzi desde Charles Ponzi em pessoa.
Ele enganou investidores por 2 décadas antes que o crime viesse à tona, ironicamente, poucas semanas após a empreitada de Gupta. O que costuma ser esquecido é o fato de que Madoff, assim como Gupta, era mais que um fraudador. Antes de operar o esquema Ponzi que acabou tornando-se famoso, ele era um empresário honesto e extremamente bem-sucedido. Madoff era o fazedor de mercado, alguém que conecta compradores e vendedores de ações. E era muito bom nisso. Em 1992, o The Wall Street Journal descreveu a empresa de formação de mercado de Madoff com estas palavras: Madoff ergueu uma corretora de valores bastante lucrativas. Os 740 milhões de dólares que, em média, são negociados eletronicamente todos os dias pela Madoff respondem por cerca de 9% do volume de transações da Bolsa de Nova York. A empresa é capaz de executar transações de forma tão rápida e barata que, na verdade, paga em centavos de dólar por ação a outras corretoras para que estas executem os pedidos dos seus clientes, lucrando com a diferença entre os preços de compra e venda que a maioria das ações proporciona. Isso não é um jornalista descrevendo de forma incorreta uma fraude prestes a ser descoberta. O negócio de formação de mercado estava dentro da lei. Um ex-funcionário relatou que esse mercado rendia a Madoff entre 25 milhões a 50 milhões de dólares por ano. O negócio não fraudulento de Bernie Madoff era um esquema de sucesso, qualquer que fosse o parâmetro. Ele o tornou imensa e legitimamente rico. Mas, ainda assim, veio a fraude. A pergunta que devemos fazer a Gupta e a Madoff é por que um indivíduo com uma fortuna na faixa de centenas de milhões de dólares está tão desesperado atrás de mais dinheiro que é capaz de arriscar tudo nessa busca. Os crimes cometidos por aqueles que vivem à margem da sobrevivência são diferentes. Um golpista nigeriano disse certa vez ao The New York Times que se sentia culpado por ter prejudicado outras pessoas, mas que a miséria fazia com que isso não doesse tanto. O que Gupta e Madoff fizeram é outra coisa. Eles já tinham riqueza inimaginável, prestígio, poder e liberdade. E jogaram tudo para o alto porque queriam mais. Eles não tinham noção do suficiente. Estes são exemplos extremos, porém existem versões desse comportamento que não infringem a lei. O fundo de cobertura long term era formado por traders com fortunas individuais na casa das dezenas e das centenas de milhões de dólares, e com a maior parte dessa riqueza investida nos próprios fundos. Então, eles correram tantos riscos na busca por mais dinheiro que conseguiram perder tudo o que tinham. Em 1998, na maior parte da alta do mercado e da melhor situação econômica da história. Warren Buffett falou um pouco mais sobre isso. Para ganhar o dinheiro que não tinham e do qual não precisavam, eles arriscaram aquilo que tinham e de que precisavam. Isso é estupidez. É estupidez pura e simplesmente. Arriscar algo que é importante para você em troca de algo que não é importante para você não faz sentido algum. Nada justifica arriscar algo que você já tem e do qual precisa por algo que você não tem e do qual não precisa. Isso é uma daquelas coisas que são tão óbvias e ignoradas na mesma medida. Poucos de nós vamos ter 100 milhões de dólares algum dia, como Gupta e Madoff tiveram. Contudo, um percentual considerável dos leitores deste livro em algum momento da vida terá um salário ou uma soma de dinheiro suficiente para cobrir tudo aquilo de que precisam e muito do que desejam. Se você é uma dessas pessoas, mantenha algumas coisas em mente. 1. Ao lidar com o dinheiro, a coisa mais difícil é fazer parar de reajustar as metas para cima o tempo todo. Mas é também uma das mais importantes. Se as expectativas aumentam graças aos resultados positivos, não há lógica em correr atrás de mais, porque no fim das contas você vai acabar sempre com o mesmo sentimento. É perigoso quando o desejo de ter mais dinheiro, mais poder ou mais privilégio faz a ambição crescer a uma velocidade maior do que a satisfação. Nesse caso, um passo adiante empurra a meta 2 passos à frente. Apesar do avanço, a sensação é de estar ficando para trás, e a única forma de alcançar a meta é correndo riscos cada vez maiores. O capitalismo moderno é ótimo em fazer 2 coisas: gerar riqueza e gerar inveja. Talvez elas andem de mãos dadas. Querer superar seus pares pode ser o combustível para se esforçar mais. No entanto, a vida não é nada divertida sem um senso de suficiência. A felicidade, como se diz,
É o que sobra dos resultados depois de subtraídas as nossas expectativas. 2. A comparação social é a questão. Imagine um jogador de beisebol novato que receba $500.000 por ano. Não importa o parâmetro adotado, ele é rico. Digamos, no entanto, que ele jogue no mesmo time de Michael Trout, que tem um contrato de $430 milhões por 12 anos. Em comparação ao astro, o novato parece falido. Pensemos então em Mike Trout. $36 milhões por ano é uma cifra absurda. Porém, para figurar na lista dos 10 gestores de fundos de cobertura mais bem pagos em 2018, era preciso faturar ao menos 340 milhões em um ano. É com eles que pessoas como Trout podem comparar suas receitas. E o gestor de fundos de cobertura que ganha 340 milhões por ano se compara aos 5 maiores gestores de fundos de cobertura, que faturaram 770 milhões ou mais em 2018. Esses gestores de alto escalão podem mirar em pessoas como Warren Buffett, cuja fortuna pessoal cresceu em 3,5 bilhões de dólares em 2018. E alguém como Buffett poderia pensar em Jeff Bezos, cujo patrimônio líquido cresceu 24 bilhões em 2018, uma cifra que corresponde a mais dólares por hora do que o jogador de beisebol rico ganhou em um ano inteiro. A questão é: o teto da comparação social é tão alto que, em teoria, ninguém jamais será capaz de alcançá-lo. Portanto, é uma batalha que não pode ser vencida. Ou talvez a única maneira de vencê-la não envolva lutar para o começo de conversa, mas aceitar que você já tem o suficiente, ainda que seja menos do que os outros ao redor. Todo ano, um amigo meu faz uma peregrinação a Las Vegas. Em uma dessas idas, ele perguntou a um croupier: "Quais jogos você joga e em quais cassinos joga?" O croupier respondeu com total seriedade: "A única forma de ganhar em um cassino de Las Vegas é sair dele logo depois de entrar." É exatamente assim que funciona o jogo de tentar alcançar as fortunas alheias. 3. Suficiente não é pouco. A ideia de ter o suficiente pode parecer conservadora, desperdiçando oportunidades e potenciais. Eu discordo. Suficiente é perceber que o oposto disso, ter o apetite insaciável por mais, vai levá-lo até o ponto de arrependimento. A única maneira de saber o quanto você aguenta comer é comendo até passar mal. Capítulo 4. Compostos e confusos. Dos 84,5 bilhões de dólares do patrimônio líquido de Warren Buffett, 81,5 bilhões foram ganhos depois que ele já tinha 65 anos. Nossas mentes não possuem as ferramentas para lidar com tais absurdos. Lições de um determinado campo de estudo muitas vezes podem nos ensinar algo importante sobre campos não relacionados. Vejamos a história das eras glaciais, que compreende bilhões de anos, para entender o que as eras nos ensinam sobre como fazer o seu dinheiro se multiplicar. Nosso conhecimento científico sobre a Terra é mais recente do que você imagina. Para compreender como o planeta funciona, muitas vezes temos que fazer perfurações profundas e não éramos capazes de fazer isso até bem pouco tempo atrás. Isaac Newton calculou o movimento das estrelas centenas de anos antes de entendermos alguns dos princípios básicos do nosso próprio planeta. Foi apenas no século XIX que os cientistas chegaram a um consenso em relação ao fato de que a Terra ficou coberta de gelo em diversas ocasiões. O volume de evidências era grande demais para que isso fosse negado. Ao redor de todo o mundo havia impressões digitais de que um planeta outrora congelado, pedras imensas que foram parar em locais inesperados, leitos de rochas reduzidos a finas camadas. As evidências deixavam claro que não houvera apenas uma era glacial, mas 5, distintas, que éramos capazes de presumir. A quantidade de energia necessária para congelar o planeta, fazê-lo derreter de volta e congelá-lo mais uma vez é impressionante. O que afinal poderia ter causado esses ciclos? Deveria ser a força mais poderosa da Terra. E era, mas não da maneira como todos imaginavam. Havia diversas teorias sobre por que ocorreram as eras glaciais. Para explicar sua enorme influência na geologia, as teorias eram igualmente grandiosas. Alguns acreditavam que o surgimento das cadeias de montanhas podiam ter provocado uma mudança nos ventos capaz de alterar o clima.
Outros defendiam a ideia de que o estado natural da Terra seria o gelo, interrompido por grandes erupções vulcânicas que nos aqueciam. Contudo, nenhuma dessas teorias conseguia explicar o ciclo das glaciações. O surgimento de cadeias de montanhas ou algum vulcão enorme poderia responder por uma era do gelo, mas não pela repetição cíclica de 5. No início do século XX, um cientista sérvio chamado Milutin Milankovic estudou a posição da Terra em relação a outros planetas e formulou a teoria das eras glaciais que hoje sabemos estar correta. A atração gravitacional do Sol e da Lua afetam ligeiramente o movimento e a inclinação da Terra em direção ao astro. Durante alguns momentos deste ciclo, que pode durar dezenas de milhares de anos, cada um dos hemisférios da Terra recebe um pouco mais ou um pouco menos de radiação solar do que o normal. E é aí que começa a ficar divertido. A princípio, a teoria de Milankovic presumiu que uma leve inclinação dos hemisférios provocou invernos bastante rigorosos, frios o suficiente para congelar o planeta. Porém, o meteorologista russo chamado Vladimir Köppen se aprofundou no trabalho de Milankovic e descobriu uma nuance incrível. Verões mais frescos e não invernos mais rigorosos eram os responsáveis pelo congelamento. Tudo começa quando o verão não é quente o suficiente para derreter a neve do inverno anterior. A base de gelo que se mantém favorece o acúmulo de neve no inverno seguinte, o que aumenta as chances de a neve permanecer no outro verão e provoca um acúmulo ainda maior no inverno subsequente. Essa neve perpétua reflete uma proporção maior da radiação solar, o que intensifica o resfriamento, traz mais neve e assim por diante. Dentro de algumas centenas de anos, uma camada de neve sazonal se transforma em uma camada de gelo continental e por aí vai. O mesmo acontece no sentido oposto. Uma inclinação orbital que permite a entrada de mais luz solar derrete um volume maior da camada de neve do inverno. Ela então passa a refletir menos luz nos anos seguintes, provocando aumento das temperaturas, o que previne a formação de neve no ano seguinte, e assim por diante. Esse é o ciclo. O incrível aqui é que algo tome tamanha proporção a partir de uma mudança relativamente pequena nas condições climáticas. Você começa com uma fina camada de neve que sobrou de um verão mais fresco, com o qual ninguém se importaria. E então, em um piscar de olhos em termos geológicos, a Terra inteira está coberta por uma camada de gelo de quilômetros de espessura. Como disse a glacionista Gwen Schultz, não é necessariamente a quantidade de neve que provoca a formação de camadas de gelo, mas o fato de que a neve permaneça, por menor que seja o seu volume. A grande lição da Era do Gelo é que você não precisa de uma força fora do comum para criar resultados fora do comum. Se algo começa a se compor, se um pequeno crescimento serve como combustível para o crescimento futuro, uma base inicial pode levar a resultados tão extraordinários que parecem desafiar a lógica. Esse desafio à lógica pode ser tão forte que você passa a subestimar o que é possível no fim das contas, de onde vem o crescimento e até onde ele pode levar. Com o dinheiro, funciona da mesma forma. Existem mais de 2.000 livros que falam sobre como Warren Buffett construiu sua fortuna. Muitos são maravilhosos. Contudo, poucos prestam atenção à coisa mais simples de todas. A fortuna de Buffett não se deve apenas ao fato de ele ser um bom investidor, mas sim ao fato de ele ser um bom investidor desde que era literalmente criança. Enquanto escrevo essas linhas, o patrimônio líquido de Warren Buffett é de 84,5 bilhões de dólares. Desse total, 84,2 bilhões foram ganhos depois de ele completar 50 anos, e 81,5 bilhões vieram da casa dos 60, quando ele se tornou elegível para a aposentadoria. Warren Buffett é um investidor fenomenal. No entanto, ao vincularmos todo o seu êxito à perspicácia dele em relação a investimentos, deixamos passar um ponto fundamental. Esse ponto é o fato de que ele tem sido um investidor fundamental e fenomenal há 3/4 de século. Se ele tivesse começado a investir quando estava na casa dos 30 anos e se aposentado aos 60, poucos teriam ouvido falar dele. Façamos um pequeno exercício de imaginação. Buffett começou a investir com seriedade aos 10 anos de idade. Aos 30,
ele tinha um patrimônio líquido de US$ 1 milhão, ou 9,3 milhões em valores de hoje, corrigidos pela inflação. Mas e se ele fosse uma pessoa mais comum, passando a adolescência e seus 20 anos explorando o mundo em busca de suas paixões, e aos 30 seu patrimônio líquido fosse de, digamos, US$ 25 mil? E digamos que mesmo assim ele tivesse tido os retornos extraordinários que consegue gerar nos seus investimentos, mas tivesse parado de investir e se aposentado aos 60 para jogar golfe e passar mais tempo com os netos. Qual seria uma estimativa aproximada de seu patrimônio líquido hoje? Não seria de US$ 84,5 bilhões, seria de 11,9 milhões, ou seja, 99,9% menos do que o patrimônio líquido real dele. Em termos práticos, todo o sucesso monetário de Warren Buffett pode ser vinculado à base financeira que ele construiu na adolescência e à longevidade que ele manteve durante a terceira idade. Sua habilidade é saber investir, mas seu segredo é o tempo. É assim que a composição funciona. Vejamos isso de outra forma. Buffett é o investidor mais rico de todos os tempos, mas ele não é propriamente o melhor, pelo menos não em termos da média de retornos anuais. Jim Simons, chefe do fundo de Ed Renaissance Technologies, tem ganho a uma taxa de 66% ao ano desde 1988. Ninguém chega perto desse recorde. Como acabamos de ver, Buffett acumula cerca de 22% ao ano, um terço desse valor. Enquanto escrevo, o patrimônio líquido de Simons é de US$ 21 bilhões. Ele é, e eu sei o quanto isso soa ridículo dados os números com os quais estamos lidando, 75% menos rico do que Buffett. Por que a diferença se Simons é um investidor melhor? Porque Simons não assumiu esse ritmo de investimento antes dos 50 anos. Foi apenas depois dos 50 anos que ele assumiu esse ritmo de investimento. Ele teve menos da metade do tempo que Buffett teve para fazer seus investimentos renderem. Se James Simons viesse mantendo seu percentual anual de retorno de 66% por 70 anos, que é o período em que Buffett construiu sua riqueza, a fortuna dele seria de, por favor, respire fundo, 63 quintilhões 900 quatrilhões 781 trilhões 780 bilhões 748 milhões 160 mil dólares. Essa cifra é impressionante e inacreditável. Mas é fato que coisas que parecem ser pequenas mudanças nas premissas de crescimento podem levar a números impressionantes e inacreditáveis. Assim, quando estamos estudando os motivos pelos quais algo se tornou tão poderoso, seja porque uma era do gelo se formou ou porque Warren Buffett é tão rico, com frequência ignoramos os principais fatores que impulsionam o sucesso. Já ouvi muitas pessoas dizerem que quando viram uma tabela de juros compostos pela primeira vez, ou ouviram uma daquelas histórias sobre como você teria bem mais dinheiro se ao se aposentar começasse a economizar na casa dos 20, em vez de fazê-lo na dos 30. Aquilo provocou uma mudança na vida delas, mas provavelmente não. O que talvez aquilo tenha provocado foi uma surpresa, porque intuitivamente os resultados não pareciam estar certos. O pensamento linear é bem mais intuitivo do que o pensamento exponencial. Se eu pedir que você calcule de cabeça 8 mais 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 8, você pode fazer isso em alguns segundos, dá 72. Só que se eu pedir que você calcule 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, sua cabeça vai entrar em parafuso. A IBM desenvolveu um disco rígido de 3,5 megabytes na década de 1950. Na década de 1960, as coisas começaram a passar para algumas dezenas de megabytes. Na década seguinte, o Winchester da IBM tinha 70 megabytes. Então, os discos ficaram exponencialmente menores em termos de tamanho, mas com maior capacidade de armazenamento. Um PC típico do início da década de 90 tinha 200 e 500 megabytes. E então, bum! A coisa toda disparou. Em 1999, o iMac da Apple passou a vir com um disco rígido de 6 GB. 2003, 120 GB. 2006, 250 GB.
2011, o primeiro disco rígido de 4 terabytes. 2017, discos rígidos de 60 terabytes. 2019, discos rígidos de 100 terabytes. Recapitulando, de 1950 a 1990, ganhamos 296 megabytes. De 1990 até hoje, ganhamos 100 milhões de megabytes. Se você fosse um otimista em relação à tecnologia na década de 1950, poderia ter previsto que o armazenamento se tornaria 1000 vezes maior, talvez 10.000 vezes maior, fazendo uma estimativa bem ousada. Poucos teriam dito 30 milhões de vezes maior, e eu vou estar aqui para ver isso. Mas foi o que aconteceu. A natureza contraintuitiva da composição leva até os mais inteligentes de nós a ignorar o seu poder. Em 2004, Bill Gates criticou o recém-lançado Gmail, questionando a necessidade de 1 gigabyte de armazenamento. O jornalista Steve Levy escreveu: apesar de sua familiaridade com tecnologias de ponta, a mentalidade de Gates estava ancorada no antigo paradigma do armazenamento como uma mercadoria que deve ser conservada. As pessoas nunca se acostumam com a rapidez com a qual as coisas mudam. O perigo é que, quando a composição não é intuitiva, nós muitas vezes ignoramos o seu potencial e nos concentramos em outras formas de solucionar os problemas. Não porque estejamos racionalizando demais, mas porque quase nunca paramos para refletir sobre o potencial da composição. Nenhum dos 2.000 livros que esmiuçam o sucesso de Buffett é intitulado "Esse cara tem investimento conscientemente e constantemente durante 3/4 de século", mas sabemos que essa é a chave para a maior parte do sucesso dele. Essa matemática só é difícil se for assimilada pelo fato de não ser intuitiva. Existem livros sobre ciclos econômicos, estratégias de negociação e apostas setoriais. No entanto, o livro mais poderoso e importante deveria se chamar "Cale a Boca e Espere". Teria apenas uma página com um gráfico de crescimento econômico de longo prazo. Em termos práticos, a conclusão é que a natureza contraintuitiva da composição pode ser responsável pela maior parte das negociações frustradas, das estratégias ruins e das tentativas de investimento bem-sucedidas. Não se pode culpar as pessoas por dedicar todo o seu esforço de fazer e de aprender para tentarem obter os retornos mais altos nos seus investimentos. Intuitivamente, parece a forma mais certa de enriquecer. No entanto, obter os retornos mais altos não faz com que um investimento seja obrigatoriamente bom, porque os retornos mais altos tendem a ser sucessos únicos, que não se repetem. Um bom investimento está relacionado à obtenção de retornos excelentes que podem ser mantidos e repetidos por um longo período. É nesses casos que a composição faz o seu melhor. O oposto disso, obter retornos altíssimos que não podem ser mantidos, provoca histórias trágicas. Vamos ver algumas delas no capítulo seguinte. Capítulo 5. Ficar rico versus continuar rico. Um bom investimento não tem a ver necessariamente com tomar boas decisões, mas sim com ser consistente em não errar. Há 1 milhão de formas de ficar rico e um monte de livros sobre como fazer isso. Mas só existe uma forma de continuar rico, um misto de frugalidade e paranoia. E esse é um assunto que não é debatido com frequência. Vamos começar com uma breve história sobre 2 investidores que nunca chegaram a se conhecer, mas cujos caminhos se cruzaram de uma forma interessante quase um século atrás. Jesse Livermore foi o maior operador de ações da sua época. Nascido em 1877, ele se tornou um operador profissional antes mesmo que a maioria das pessoas soubesse que essa atividade existia. Aos 30 anos, a fortuna dele era equivalente a 100 milhões de dólares em valores atualizados. Em 1929, Jesse Livermore havia se tornado um dos investidores mais famosos do mundo. A quebra da Bolsa de Nova York naquele ano marcou o início da Grande Depressão e consolidou seu legado na história. Mais de 1/3 do valor do mercado de ações evaporou no intervalo de uma semana no outubro de 1929, cujos dias foram posteriormente chamados de Segunda-feira Negra, Terça-feira Negra e Quinta-feira Negra.
Dorothy, a esposa de Livermore, temeu o pior quando seu marido voltou para casa no dia 29 de outubro. Relatos de que especuladores de Wall Street estariam cometendo suicídio tinham começado a se espalhar em Nova York. Ela e seus filhos receberam Jessie à porta de casa aos prantos, enquanto a mãe dela estava tão perturbada que se fechou em um quarto e começou a gritar. Jesse, de acordo com o biógrafo Tom, ficou confuso por um instante até perceber o que estava acontecendo. Ele então deu a notícia para a família. Em um golpe de genialidade e sorte, ele havia feito uma série de vendas a descoberto na aposta de que o preço das ações iam despencar. "Quer dizer que não estamos falidos?" perguntou Dorothy. "Não, querida. Esse foi o meu melhor dia de transações desde os novos tempos. Estamos absurdamente ricos e podemos fazer o que tivermos vontade", respondeu Jesse. Dorothy correu até a sua mãe e disse que ela poderia parar de gritar. Durante um dos piores meses da história do mercado de ações, ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Enquanto a família de Livermore comemorava seu sucesso improvável, outro homem vagava pelas ruas de Nova York, em desespero. Abraham Demansky era um incorporador imobiliário multimilionário que havia feito fortuna durante a agitada década de 20. Diante do boom econômico, ele fez o que praticamente todos os nova-iorquinos de sucesso fizeram no final dos anos 20. Apostou pesado no crescente mercado de ações. Em 26 de outubro de 1929, o The New York Times publicou um artigo que em 2 parágrafos retratava um final trágico. Bernard Sandler, advogado situado no número 225 da Broadway, foi contactado na manhã de ontem pela Sra. Abraham Demansky, de Mount Vernon, que pedia ajuda para encontrar o marido desaparecido desde a manhã de quinta-feira. Demansky, que tem 50 anos e é operador imobiliário no lado leste da cidade, havia investido pesadamente em ações, segundo Sandler. Ainda de acordo com Sandler, uma amiga da Sra. Demansky disse ter visto o marido dela na noite de quinta-feira perto da Bolsa de Valores da Wall Street. De acordo com a informante, o Sr. Demansky estava rasgando uma tira de fita telegráfica e jogando os pedaços pela calçada enquanto andava em direção a Broadway. E até onde sabemos, foi esse o fim de Abraham Demansky. Há um contraste aqui. A quebra da Bolsa de Nova York, ocorrida em outubro de 1929, fez de Jesse Livermore um dos homens mais ricos do mundo e, ao mesmo tempo, levou Abraham Demansky à ruína, tendo talvez lhe custado a vida. Mas avancemos 4 anos, e essas 2 histórias se cruzam de novo. Depois do golpe de sorte de 1929, Livermore, transbordando de confiança, começou a fazer apostas cada vez maiores. Ele acumulou dívidas, foi arrastado para um estado de tensão além do que conseguia suportar e acabou perdendo tudo na bolsa. Falido e envergonhado, o homem desapareceu por 2 dias em 1933. Sua esposa o procurou. Jesse Livermore, o operador do mercado de ações residente no número 1100 na Park Avenue, está desaparecido e não foi visto desde as 3 horas da tarde de ontem, escreveu The New York Times, na ocasião. Ele reapareceu, mas seu destino estava traçado. Livermore acabou tirando a própria vida. As circunstâncias não foram as mesmas, mas Demansky e Livermore tinham um traço de personalidade em comum. Ambos eram muito bons em ficar ricos e igualmente ruins em continuar ricos. Ainda que rico não seja uma palavra que você usaria para descrever a si mesmo, as lições da frase a seguir se aplicam a todos em todos os graus de rendimento. Ganhar dinheiro é uma coisa, mantê-lo é outra. Se eu tivesse que sintetizar o sucesso financeiro em uma palavra, essa palavra seria sobrevivência. Como veremos no capítulo 6, 40% das empresas que se tornam bem-sucedidas a ponto de terem seu capital aberto na Bolsa de Valores acabam por perder todo o seu valor ao longo do tempo. A lista Forbes 400 dos americanos mais ricos tem, em média, cerca de 20% de rotatividade por década devido a fatores que não estão relacionados à morte ou à transferência de dinheiro para outro membro da família. O capitalismo é selvagem, mas isso acontece em parte porque saber ganhar dinheiro e saber mantê-lo são 2 competências totalmente diferentes. Ganhar dinheiro requer correr riscos, ser otimista, se expor. Mas manter o dinheiro requer o oposto de correr riscos. Requer humildade e o medo de que o que você conquistou possa ser tirado de você com a mesma rapidez.
requer frugalidade e a aceitação do fato de que pelo menos parte do que você conquistou pode ser atribuído à sorte. Logo, não se pode confiar que os sucessos passados vão se repetir para sempre. O apresentador Charlie Rose perguntou a Michael Moritz, o bilionário diretor da Sequoia Capital, por que a Sequoia era tão bem-sucedida. Moritz falou da longevidade, chamando a atenção para o fato de que algumas empresas de capital de risco são bem-sucedidas por 5 ou 10 anos, mas a Sequoia vinha prosperando havia 4 décadas. Rose questionou por que aquilo acontecia. Moritz: acho que sempre tivemos medo de falir. Rose: sério? Então é medo? Só os paranoicos sobrevivem? Moritz: há uma boa dose de verdade aí. Nós presumimos que o amanhã não será como ontem. Não podemos nos dar o luxo de dormir sobre os louros colhidos. Não podemos ser complacentes. Não podemos presumir que o sucesso do passado se traduz na boa sorte do futuro. Aqui está ela de novo, a sobrevivência. Não é crescimento, cérebro nem visão. A capacidade de permanecer ativo por muito tempo sem se apagar ou ser forçado a desistir é o que faz a diferença de verdade. Esta deve ser a base da sua estratégia, seja nos investimentos, na sua carreira ou no seu negócio. Existem 2 razões pelas quais a mentalidade de sobrevivência é tão importante na relação com as finanças. A primeira é óbvia. Poucos ganhos são tão grandes a ponto de valer a pena a gente se desgastar por eles. A outra, como vimos no capítulo 4, é a matemática contraintuitiva da composição. A composição só funciona se você puder dar anos e anos a um ativo para que ele cresça. É como plantar um carvalho. 1 ano não trará muito progresso, 10 podem fazer uma diferença significativa e 50 são capazes de criar algo extraordinário. No entanto, obter e manter esse crescimento extraordinário requer sobreviver a todos os altos e baixos imprevisíveis que todo mundo, invariavelmente, experimenta ao longo do tempo. Podemos passar anos tentando descobrir como Buffett conseguiu o retorno que seus investimentos garantem, como descobriu as melhores empresas, como descobriu as ações mais baratas, os melhores administradores. Isso é difícil. Um pouco mais fácil, mas igualmente importante, é se debruçar sobre o que ele não fez. Ele não se atolou em dívidas, ele não entrou em pânico e vendeu tudo em nenhuma das 14 recessões que atravessou. Ele não manchou a sua reputação empresarial. Ele não se prendeu a uma única estratégia, uma única visão de mundo ou uma única moda passageira. Ele não dependia do dinheiro de terceiros, porque administrar investimentos por meio de uma empresa de capital aberto significa que os investidores não podem retirar o seu capital. Ele não se deixou esgotar e desistiu. Ele não se aposentou. Ele sobreviveu. A sobrevivência deu a ele a longevidade, e a longevidade, investir de forma consciente dos 10 anos aos 89 anos, pelo menos, é o que faz maravilhas pelo trabalho da composição. Esse único ponto é o mais importante na hora de descrever o sucesso de Buffett. Para ilustrar o que estou dizendo, vejamos a história de Rick Warren. Warren Buffett e o seu braço direito, Charles Munger, são uma dupla que muito provavelmente todo mundo conhece. No entanto, 40 anos antes havia um terceiro membro no grupo, Rick Warren. Warren, Charlie e Rick fizeram investimentos e entrevistaram gerentes de negócios juntos. Então Rick desapareceu, pelo menos em comparação ao sucesso de Buffett e Munger. O investidor Maurice P. Bray certa vez perguntou a Buffett o que havia acontecido com Rick. Maurice conta: Warren disse que Charlie e eu sempre soubemos que nos tornaríamos incrivelmente ricos. Não tínhamos pressa, sabíamos que isso ia acontecer. Rick era tão inteligente quanto nós, mas estava com pressa. O que aconteceu foi que os investimentos de Rick durante a recessão de 1973 a 1974 haviam sido feitos à base de empréstimos que tinham as próprias ações como garantia. E o mercado de ações caiu quase 70% naqueles 2 anos, de modo que ele precisou apresentar novas garantias. Então, ele vendeu suas ações da Berkshire para Warren. Warren, de fato, disse: eu comprei a parte de Rick da Berkshire por menos de $40 cada. Rick foi forçado a vendê-las por causa dos empréstimos. Charlie, Warren e Rick eram igualmente hábeis em enriquecer.
Mas Warren e Charlie também sabiam como continuar com o dinheiro. E com o tempo, essa é a habilidade que mais importa. Assim, Nicholas Taleb resumiu isso da seguinte forma: ter uma vantagem e sobreviver são duas coisas diferentes. A primeira não existe sem a segunda. É preciso evitar a ruína, a todo custo. Aplicar a mentalidade de sobrevivência ao mundo real se resume a estar atento a 3 coisas. 1. Mais do que grandes retornos, o que quero é ser a prova de falências. E se eu for a prova de falências, de fato acredito que vou ter os maiores retornos, porque serei capaz de permanecer no jogo por tempo suficiente para que a composição faça maravilhas. Ninguém quer ficar com o dinheiro parado durante uma alta do mercado. Todo mundo quer comprar ativos que estão se valorizando. Você parece e se sente conservador ao não sair gastando durante uma alta, porque está perfeitamente ciente do volume de retorno do qual está abrindo mão por não deter aquelas ações. Digamos que o dinheiro renda 1% ao ano, enquanto as ações rendem 10%. Essa diferença de 9% consome você por dentro dia após dia. No entanto, se esse dinheiro impedir que você tenha que vender suas ações durante uma baixa, o verdadeiro retorno que você teve com ele não é de 1% ao ano. Pode ser bem maior, porque evitar a venda desesperada e inoportuna de ações pode fazer mais pelos seus retornos ao longo do tempo do que comprar uma dezena de ações de momento. A composição não depende da obtenção de grandes retornos. Retornos meramente bons mantidos de forma ininterrupta pelo máximo de tempo, sobretudo em períodos de caos e destruição, se sairão sempre melhores. 2. Fazer planos é importante, mas a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Há um ditado que diz: enquanto você faz planos, Deus ri. Ter um planejamento financeiro e de investimentos é essencial, pois isso permite que você saiba se as suas ações hoje estão dentro de uma margem razoável. Porém, poucos planos, de qualquer tipo que sejam, sobrevivem ao primeiro encontro com o mundo real. Se você está projetando seus rendimentos, o quanto vai poupar e quais serão os retornos do mercado de ações para os próximos 20 anos, pense em todas as coisas que aconteceram nas últimas décadas que ninguém poderia ter previsto. O 11 de setembro, uma bolha imobiliária que fez com que quase 10 milhões de americanos perdessem as casas, uma crise financeira que fez com que quase 9 milhões ficassem desempregados, a recuperação recorde do mercado de ações que veio logo a seguir e um coronavírus que abala o mundo todo enquanto escrevo estas linhas. Um plano só é útil se for capaz de sobreviver à realidade, e um futuro repleto de incógnitas é a realidade para todos. Um bom plano não finge que isso não é verdade. Ele abraça essa característica e dá margem para os erros. Quanto mais você depende de aspectos específicos para que um plano seja verdadeiro, mais frágil se torna a sua vida financeira. Se a margem de erro de sua estimativa de poupança lhe permite dizer: seria ótimo se o mercado desse 8% de retorno ao ano pelos próximos 30 anos, mas se ele der 4%, vai ficar tudo bem. Seu plano é ótimo. Muitas apostas fracassam não porque estavam erradas, mas porque, na maioria das vezes, estavam certas em uma situação que exigia que tudo saísse perfeitamente conforme o esperado. A margem de erro, muitas vezes chamada de margem de segurança, é uma das forças mais subestimadas quando se trata de finanças. Ela se manifesta de diversas formas: um orçamento frugal, um pensamento mais flexível e expectativas mais baixas. Qualquer coisa que permita que você tenha êxito diante de uma infinidade de resultados possíveis. Isso não é a mesma coisa que ser conservador. Ser conservador é evitar um determinado grau de risco. Margem de segurança é aumentar a probabilidade de sucesso dentro de um determinado nível de risco, ampliando suas chances de sobrevivência. A mágica por trás disso é que quanto maior a sua margem de segurança, menor a vantagem que você precisa ter para conseguir um resultado favorável. 3. Uma personalidade bem calibrada, otimista quanto ao futuro, mas desconfiada em relação ao que pode impedir esse futuro de chegar, é vital. Em geral, o otimismo é definido como uma crença de que tudo vai correr bem, mas essa definição é incompleta. O otimismo sensato é a crença de que as probabilidades estão a seu favor e que, com o tempo, elas vão se estabilizar de maneira positiva, ainda que o que aconteça no meio do caminho seja desesperador. E, na verdade, você sabe que será assim.
Você pode estar otimista de que a trajetória de crescimento de longo prazo aponta para o alto e avante, mas também pode ter certeza de que o caminho até lá é cheio de armadilhas, porque realmente é. Essas duas atitudes não são excludentes entre si. A noção de que algo pode valer a pena a longo prazo e ao mesmo tempo ser desesperador a curto prazo não é intuitiva, mas é como muitas coisas funcionam na vida. A noção de que algo pode valer a pena a longo prazo e ao mesmo tempo ser desesperador a curto prazo não é intuitiva, mas é como muitas coisas funcionam na vida. Aos 20 anos, o ser humano médio pode perder cerca de metade das conexões sinápticas que tinha no cérebro aos 2 anos de idade, à medida que as vias neurais ineficientes e redundantes vão sendo eliminadas. Porém, o ser humano médio de 20 anos de idade é muito mais inteligente do que a criança média de 2 anos. A destruição diante do progresso não é apenas possível, é uma forma eficiente de se livrar do que está sobrando. Imagine que você tem um filho e que seja capaz de ver o que acontece no cérebro dele. Assim, a cada manhã, você perceberia que existem menos conexões sinápticas. Você entraria em pânico e falaria: tem algum problema aqui, há muita perda e destruição. Precisamos resolver esse problema, precisamos ir ao médico. Mas não é nada disso. O que você está testemunhando é o caminho normal do progresso. Veja o desempenho da economia dos Estados Unidos nos últimos 170 anos. 1,3 milhão de americanos morreram enquanto lutavam em 9 guerras. Aproximadamente 99,9% de todas as empresas fecharam as portas. 4 presidentes dos Estados Unidos foram assassinados. 675 mil americanos morreram em um único ano devido a uma pandemia de gripe. 30 desastres naturais isolados mataram cada um pelo menos 400 americanos. 33 recessões que somadas duraram 48 anos. O número de analistas que previram qualquer uma dessas ondas de recessão tende a 0. O mercado de ações caiu mais de 10% após uma alta em pelo menos 102 ocasiões. As ações perderam 1/3 de seu valor em pelo menos 12 ocasiões. A inflação anual excedeu 7% em 20 anos isolados e a expressão pessimismo econômico apareceu nos jornais pelo menos 29 mil vezes, de acordo com o Google. O padrão de vida dos americanos aumentou 20 vezes nesses 170 anos, mas mal se passou um dia sem motivos palpáveis para o pessimismo. É complicado sustentar uma mentalidade paranoica e otimista ao mesmo tempo, porque ver as coisas como preto no branco é mais fácil do que aceitar as nuances. No entanto, você precisa da paranoia de curto prazo para mantê-lo vivo por tempo suficiente para explorar o otimismo a longo prazo. Jesse Livermore descobriu isso da maneira mais difícil. Ele associou bons tempos ao fim de tempos ruins. Ficar rico fez com que ele achasse que continuar rico era inevitável e que ele era invencível. Depois de ter perdido quase tudo, refletiu: às vezes, penso que nenhuma lição é mais valiosa a qualquer especulador do que aprender a não deixar o sucesso subir a cabeça. As derrocadas de muitas pessoas brilhantes podem ser atribuídas diretamente ao fato de o sucesso ter subido a cabeça delas. É um mal que cobra seu preço, disse ele, em todos os lugares, para todas as pessoas. A seguir, veremos outro motivo pelo qual o crescimento diante da adversidade é tão difícil de ser compreendido.